Como entender a transfiguração? Mateus 24:33. Quando virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Então, a primeira associação que nós vamos fazer é a transfiguração com as portas. Que portas? Entender a transfiguração é entender as portas, entender as salvações que o Senhor nos proporciona, cada uma ao seu tempo. Então, Moisés, Jesus e Elias, cada um representa um tipo de salvação que o Senhor Jesus realizou e está realizando. Estas três salvações são as três portas que a gente vai explicar. Moisés, a primeira porta. Moisés representa que a salvação ocorreu com Enoque antes do dilúvio, e essa salvação estaria novamente disponível após a cruz. É a porta da graça. A primeira porta é a porta de Enoque, é uma troca de vestes, como previsto em Sardes, a carta de Sardes, para aqueles que mantêm as suas vestes limpas. Apocalipse 3:4. Assim como a mulher de Apocalipse 12 troca a sua veste de lua, que representa mortalidade, por uma veste de sol, que representa a imortalidade, assim seremos despojados dessa carne, que é a nossa casa terrestre, e receberemos um edifício celestial, que é o Espírito Santo, conforme Coríntios 5:1-4. Então, Moisés representa o que aconteceu na cruz com o ladrão da cruz. Depois a gente vai explicar, mas o que acontece? Quando a gente crê em Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, e a partir disso a gente já troca essa veste carnal por uma veste espiritual. Então, quando acontece a nossa morte, a gente deixa esse corpo e com o Espírito sobe ao céu, onde está nosso Senhor. Jesus, a segunda porta. Jesus representa a ressurreição, um tipo de salvação que não ocorreu antes do dilúvio, porém ocorrerá quando a porta da graça se fechar. Jesus ele representa a segunda porta estreita, reservada para a Filadélfia. É uma ressurreição para os amados, eleitos do Senhor que pregarão na primeira metade da última semana de Daniel, representados pelo apóstolo João em Apocalipse 10:11. É o cumprimento do quinto selo. Então Jesus, além de nos dar o Espírito Santo, como deu na cruz, ele vai recolher um dia esse Espírito, mas vai haver uma ressurreição. E quem ressuscitar nessa ressurreição entra pela porta estreita, que é um período que vai acontecer na grande tribulação, na última semana de Daniel. Elias, a terceira porta. Elias representa a salvação que ocorreu com Noé em meio ao dilúvio e acontecerá novamente após a grande tribulação, o arrebatamento. Então, Elias é uma figura do arrebatamento. A terceira porta é o arrebatamento, que acontecerá no final da última semana de Daniel. É representada por Elias, uma figura da transformação, que é lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes são os que vêm da grande tribulação. Leia Apocalipse 7:14. Então já ficou subentendido entre nós aqui que são três portas representadas na transfiguração. A primeira porta é o Espírito Santo, que nós recebemos. E o que acontece com o Espírito Santo? Quando a gente morre, nós vamos direto ao céu, porque nós temos o mesmo corpo que Jesus, o mesmo corpo espiritual. A segunda porta é uma ressurreição, que vai acontecer na última semana de Daniel. Quando se fechar a porta da graça, as pessoas que morrerem, elas não vão subir ao céu. Somente as suas almas vão ficar aqui na terra, até que elas vão ressuscitar. No decorrer do estudo eu explico isso. E a terceira porta é o arrebatamento, onde as pessoas vão ser salvas no próprio corpo. Só que o corpo vai ser transformado, né? E as pessoas que morrerem naquele período de 3 dias e meio, que está em Apocalipse,
Todas as pessoas que morrerem vão ser ressuscitadas no próprio corpo, e não em um corpo espiritual, igual que a gente recebe na cruz. Alguns milagres de Cristo apontam para isto. Leamos alguns deles. A primeira multiplicação dos pães. Então, assim, alguns milagres de Cristo, eles representam algumas mensagens que Deus quer nos entregar. Eles, claro, apontam para o poder de Deus, aquele ensinamento mais simples, que qualquer um pode entender, mas também tem o seu sentido escatológico, que fica às vezes em segundo plano, fica escondido, mas pretendo revelá-los. A primeira multiplicação dos pães explica isto. Os 5 pães representam as 5 virgens prudentes, e os 2 peixes representam Filadélfia e Laodiceia. Por que 2 peixes, Filadélfia e Laodiceia? Peixes, para mim, é uma figura de testemunho. Então, essas 5 virgens que já deram seus testemunhos durante a época da graça, elas sobem. E os 2 peixes, eles ficam para testemunho. Essa é a bondade de Deus. Ele não vai deixar o mundo sem testemunho. Os 5 pães enchem 12 cestos. Aponta para a mulher de Apocalipse 12. Então, quando vocês veem esses 5 pães aqui, que eles enchem 12 cestos, Deus está apontando que ele está botando 5 estrelas na coroa da mulher de Apocalipse 12. Mas os 2 peixes não enchem o cesto, ficam para testemunho, ou seja, ficam na última semana de Daniel. A segunda multiplicação dos pães. Então, a segunda multiplicação de pães já foram 7 pães e alguns peixinhos. Já deu para notar a diferença, né? Antes foi 5, que apontava para 5 virgens, e agora 7 pães e alguns peixinhos. Então, a segunda multiplicação dos pães são 7 pães e alguns peixinhos. Só que o que ele quis dizer com isso? Com essa multiplicação, enche-se 7 alcofas. Então, o que acontece? Esses cestos aqui representam a salvação. Aqui é uma alcofa, né? Um tipo de cesto. Representa a salvação das 5 virgens insensatas que acordaram, mais Filadélfia e Laodiceia, que são as 2 virgens que ficam para o final, ou seja, as 2 igrejas, as 2 testemunhas. Contudo, restarão alguns peixinhos. Esses alguns peixinhos eu identifico como os 144.000, que testemunharão na segunda metade da semana de Daniel. Então, a semana de Daniel, a grande tribulação, ela é dividida em 2 partes, né? 3 anos e meio cada uma. A primeira parte, as 5 virgens ficam, né? Com as 2 testemunhas. E no final, os peixinhos que dão os testemunhos. A terceira porta, ali podemos fazer uma associação, é como uma pesca, né? Então, a primeira multiplicação é a primeira porta, a segunda multiplicação é a segunda porta, e essa terceira porta é uma pesca, onde os peixes bons são colocados no cesto e os ruins jogados fora. Então, o que os peixes bons são colocados no cesto representa o arrebatamento, ou seja, Elias, né, representa que nossos corpos físicos vão ser transformados, e os ruins jogados fora, ou seja, em Apocalipse 16:15 diz que eles vão ser congregados no lagar da ira. Então isso aqui é um arrebatamento diferente, que é uma congregação por Armagedon. Agora os peixes bons foram recolhidos, ou seja, as 2 testemunhas, pois não haverá testemunho no período da ira. Aqui lê-se Daniel 12:12. Então assim, as 2 testemunhas, né, que elas se confundem com os 144.000, mas no próximo vídeo eu explico que são coisas diferentes. Elas vão dar o testemunho até o final. E depois disso, nesse período aqui de Daniel 12:12, é a ira de Deus, as 7 taças. Porém, Apocalipse 16:15 é a vinda como ladrão. Aqui é melhor se esconder e sobreviver, para não ficar nu. Ou seja, não morrer e ficar sem corpo carnal, espiritual ou transformado. É uma salvação para o milênio, onde os mortais serão governados pelo Senhor Jesus. Então, além do arrebatamento para os ares,
como está em Tessalonicenses, além de se congregar para a ira, que é um outro tipo de arrebatamento, só que para o mal, né? Para sofrer a ira de Deus, ainda vai haver um tipo de salvação que é se esconder, para não ficar nu. Ou seja, ainda assim há um recado de Deus para que a gente saia da Babilônia, como Ló saiu. Então, vocês já entenderam as 3 portas, né? Tem uma noção. Eu vou explicar a lição das vestes, que é praticamente a mesma coisa. É importante saber as 4 lições sobre as vestes. A primeira, troca de vestes em Sardes. Então, ao ler a carta de Sardes, ali a gente tem uma pista que Jesus volta. E quando ele volta, se fecha a porta da graça. Então, a porta da graça, ele retira o espírito da graça do mundo. E as pessoas agora começam a ficar somente as suas almas debaixo do altar, conforme o Apocalipse. Só que quando ele abre a porta estreita, os nus recebem vestes novas, ou seja, no 5º selo. Então, ao ler o 5º selo, a gente percebe que a porta estreita se abre. Essa é a segunda multiplicação dos pães. É a segunda porta. E a terceira porta é lavar as suas vestes sujas, os que vêm da grande tribulação. Então, quem ficar até o final da última semana de Daniel vai lavar suas vestes sujas, ou seja, eles vão dar testemunho de Jesus. Esse pessoal ele vai ser levado até o Ares e vai ser transformado, e os que morrerem naqueles 3 dias e meio ali, final da tribulação, vão ser ressuscitados nos próprios corpos e ser transformados também. Esses aqui são a grande multidão. Mas existe uma salvação, uma 4ª salvação, que é manter-se vestido para a vinda. O que é esse manter-se vestido? É ficar vivo, é sobreviver. Apocalipse 18:04. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Tipologia de Ló. Ló ele saiu de Sodoma e Gomorra, que é uma tipologia também de Babilônia. Então, manter-se vestido para a vinda é sobreviver, para ser governado pelo Senhor Jesus no milênio. Então esses dois aqui, ó, a terceira porta, que é uma salvação espiritual, e a 4ª porta, que é uma salvação carnal, elas estão unidas no mesmo evento, são tão juntas que eles estão praticamente no mesmo evento, representado por Elias. Mas é claro que a ressurreição dos mortos é uma tipologia de Jesus. Só Jesus ressuscitou até hoje. Então, expliquei as vestes. Então, o que a nudez significa? Nudez significa que a alma não está contida em um recipiente. Seja este recipiente um corpo físico ou um corpo celestial. Como eu falei no começo, quando a gente crê em Jesus, a gente recebe um corpo celestial, que é o Espírito Santo. É o próprio corpo de Jesus. Então, quando a gente morre, a gente vai para Ele, junto ao Pai. Então, nós não estamos nus. Se nós cremos em Cristo, nós temos o Espírito Santo. Essa é a veste celestial. Então, Moisés, Enoque e o ladrão da cruz são exemplos da troca de vestes, que acontecerá em Sardes. Leia Apocalipse 3:04. Idem a mulher de Apocalipse 12. Então, o que acontece com eles? Eles abandonam o seu corpo natural, que é um corpo físico, e serão vestidos de um corpo celestial, Espírito Santo, que já está dentro deles. Esse é o significado da semente que Jesus foi plantando. Quando a semente nasce dentro de nós, nasce um corpo espiritual. E aí a gente já não morre mais. A gente, quando abandona o corpo físico, que é a morte física, a gente recebe a vida espiritual. Então a gente só passa da morte para a vida. Jesus representa uma ressurreição reservada a Filadélfia, para os seus amados, eleitos do Senhor. Estes pregarão por amor. Estes ficarão nus debaixo do altar, sem corpo físico ou espiritual. Somente as suas almas até o 5º selo, quando receberão as vestes, corpo celestial.
É o ministério dos 42 meses depois que se fechou a porta da graça. Então, quando a porta da graça se fechar, o apóstolo João, como está em Apocalipse, ele vai pregar novamente por 42 meses. É uma tipologia. Então, esse pessoal aqui que prega por 42 meses, quando eles morrem, a alma deles fica debaixo do altar. O que isso quer dizer? É só a alma, eles estão sem o Espírito Santo e sem um corpo físico. Não deve ser uma situação muito confortável, porque eles clamam por vingança. Mas, no final de 42 meses, a porta estreita se abre, eles recebem vestes e descansam. Elias. Então, Elias representa os que ainda estiverem vivos um pouco antes da vinda do Senhor. Estes serão transformados, ou seja, foram lavadas suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, quem estiver vivo, ele vai ser transformado. Então, esse corpo que nós temos hoje, ele não suporta a glória de Deus. Então, ele tem que ser transformado para suportar. Então, a gente não sobe e não vai a Deus com esse nosso corpo de hoje. Ele tem que ser transformado. Estes serão revestidos no seu próprio corpo. Coríntios 15:54. Então, sendo o corpo transformados, eles podem ser revestidos, ou seja, eles podem receber o Espírito de Jesus e viver eternamente também. Então, a transfiguração tem 3 tipologias: Moisés, Jesus e Elias. Mas eu vou falar sobre algumas outras tipologias que também representam aquilo ali. Moisés, Enoque e o ladrão da cruz são exemplos da troca de vestes que acontecerá em Sardes. Apocalipse 3:4. Jesus é a tipologia de Filadélfia. São aqueles que ficarão debaixo do altar sem qualquer tipo de vestes, ou seja, sem corpo carnal, espiritual ou transformado, até o 5º selo, quando enfim receberão as vestes brancas, imortalidade. E no final da última semana de Daniel, Elias representa os que ainda estiverem vivos, estes serão transformados, ou seja, foram lavadas suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, eu vou explicar essas 3 tipologias com mais detalhe para a gente ver o que a gente aprende. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz se converteu e no mesmo dia foi ao paraíso com Jesus. A gente deveria se perguntar como, se Jesus ele só ressuscitou 3 dias depois. A resposta é com vestes brancas, pois Jesus ainda não havia ressuscitado. O crente, ele recebe o Espírito Santo e quando morre fisicamente, a sua alma vai direto ao paraíso. Ou seja, passa da morte, que é o nosso corpo natural, para a vida, que é um corpo espiritual. E, portanto, não haverá ressurreição na primeira salvação, pois os que têm fé em Jesus já estão todos vivos. Essa aqui é a grande lição do ladrão da cruz. E para quem tem fé em Cristo, a gente não morre espiritualmente. A gente até morre fisicamente, ou seja, a gente troca esse corpo e fica num corpo espiritual. Uma condição aparentemente temporária, até receber o nosso outro corpo físico, mas isso é bem adiante. Mas enquanto o plano de Deus se desenvolve, nós ficamos num corpo espiritual na presença de Deus. Então, aqui no Evangelho de João 11:26, o Messias é claro em afirmar que aquele que vive e crê nele jamais morrerá. A mesma mensagem está em João 5:23. É o que eu digo. O morrer fisicamente nada mais é do que viver espiritualmente para quem crê em Jesus. Mais uma vez, o crente tem o Espírito Santo. Quando morre, a sua alma vai direto ao paraíso. Portanto, não haverá ressurreição na primeira salvação, pois os que têm fé em Jesus não morrem, estão todos vivos. Então, o que ocorre é uma troca de vestes, como previsto em Sardes, para todos aqueles que manterem suas vestes limpas. Apocalipse 3:04. Não se trata de uma ressurreição, e sim de uma mudança, transladação. Gênesis 5:24. Então a gente volta lá em Enoque 5:24 e a gente entende o que é a transladação. É receber o Espírito Santo para subir ao céu.
Foi o que ocorreu com o ladrão da cruz. Ele trocou a sua veste por uma mais apropriada para ir ao paraíso. Enoque foi tomado por Deus para não ver a morte. Gênesis 5:24. Em Hebreus 11:5 diz que ele foi transladado. Então foi o que ocorreu com Enoque. Ele trocou a sua veste ainda vivo, fisicamente, por uma veste mais apropriada para ir ao paraíso. Enoque foi direto ao paraíso, ou seja, passou da morte, corpo físico, para a vida, corpo espiritual, e portanto está vivo. Então Enoque não morreu. A gente agora entende o que aconteceu com ele. A vida física dele acabou, mas começou a eterna, que é espiritual. Atenção nesse detalhe. Gênesis 5:23. E foram todos os dias de Noé 365 anos. Então aqui, ó, todos os dias dele. Mas hoje ele não vive mais em dias, porque ele não está mais na nossa realidade física. Ele está na eternidade. Então ele viveu 365 anos. Estes foram dias da peregrinação de Enoque na terra. Então, a vida dele aqui em física foi uma peregrinação. A salvação de Enoque é para os que ainda estão vivos fisicamente. É para os poupar da morte espiritual que estará rondando os que ficarem na tribulação. Então, é um galardão isso aqui, é uma recompensa. E Enoque, ele não pode mais perder a vida dele, porque Deus já tomou ele para si. É o que vai acontecer agora de novo. Deus vai fazer a mesma coisa. A transfiguração representa isso. Essa salvação está disponível para a gente. Tá? Então, os que têm fé em Jesus não correm esse risco de perder a vida espiritual. A morte espiritual consiste em ficar nu, ou seja, sem o Espírito Santo, que é o que nos leva à presença de Deus. Então, resumindo, o que é a morte espiritual? Ficar sem o Espírito Santo, que é o que nos leva à presença de Deus. Então a gente não pode se apresentar para Deus nu, a gente tem que estar vestido. Até bem simples de entender, né? Moisés ele apareceu na transfiguração, mas Enoque, o ladrão da cruz, ele é mais simples de entender. Por que Moisés? Então vamos explicar. O que ele foi fazer na transfiguração? Ele não morreu? Resposta: sim, ele morreu. Contudo, semelhante a Enoque, Moisés desapareceu, ele não foi mais visto. Ninguém soube o lugar da sua sepultura. Então vocês notaram que Enoque, ele não foi visto que ele morreu. Ele foi tomado para Deus. Só que Moisés, quando ele desapareceu, ele não foi mais visto, Deus revelou que ele tinha morrido. Então essa é a semelhança entre eles. Vocês acreditam que o Moisés tinha o Espírito Santo? Sim, ele tinha o Espírito Santo, tanto é que ele distribuiu entre os anciões no deserto. Então, leia Deuteronômio 34:6. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então aqui, muito parecido com o que ocorreu com Enoque, pois Moisés também desapareceu, até que o Senhor informou que ele tinha morrido. Quando é que ele informou que ele tinha morrido? Josué 1:2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, aquele pequeno tempo que não se soube o que aconteceu com Moisés, Deus revelou a Josué. Então, é muito semelhante. Só que Enoque não foi revelado que ele morreu, mas a gente pode chegar a essa conclusão pelas semelhanças da tipologia. Se ele morreu, como ele apareceu na transfiguração? É o que eu estou explicando através do modelo de Enoque e do ladrão da cruz. Moisés ele trocou a veste física por uma veste celestial. Moisés ele não ressuscitou, apenas passou da morte para a vida, ou seja, trocou a veste de carne que ele tinha e vestiu um corpo espiritual. Muitos dizem que a transfiguração é uma visão futura.
não está errado, mas ela também é uma visão presente. Ele esteve presente na transfiguração para ser exemplo da troca de vestes que acontecerá em Sardes, Apocalipse 3:04, da mesma forma que a mulher de Apocalipse 12 troca suas vestes. Então a gente tem que entender que Moisés, Jesus e Elias apareceram na transfiguração antes da crucificação. Então Moisés estava lá para representar a salvação de Enoque, que estava novamente disponível para a gente. E é a salvação de Enoque que está ocorrendo até hoje, até começar a grande tribulação. Moisés, por ter o Espírito do Senhor, foi poupado da morte espiritual, não a morte carnal, abandonando a sua veste terrena e assumindo a veste celestial. Então, o que aconteceu com Moisés, para mim, na minha interpretação, é igual ao que aconteceu com Enoque e com o ladrão da cruz. Jesus, a ressurreição. Jesus é um pouco diferente. Para explicar Jesus, eu vou ter que explicar um pouquinho a ressurreição da alma e a ressurreição do corpo. Vamos começar pela ressurreição da alma. O homem natural, quando morre fisicamente, a sua alma fica despida e ele vai ao Hades. Porém, quando o homem nasce de novo, espiritualmente, ele recebe o Espírito Santo. E ele, ao morrer fisicamente, apenas abandona o corpo natural e vai ao paraíso, vestido de seu corpo celeste. Entenderam? Então, o que acontece? Depois que a porta da graça se fechar, as almas vão começar a ficar debaixo do altar, como está previsto em Apocalipse. Só que o que acontece? Vai ser dado o Espírito novamente. Então eles vão ressuscitar, ou seja, a alma deles que estava debaixo do altar vai receber o Espírito Santo, ou seja, vai receber descanso. O Espírito Santo é o descanso. E aí eles vão poder subir ao céu. É a ressurreição do quinto selo. O corpo natural é o suporte de uma alma, como expliquei antes. Sem uma alma, o corpo é como um recipiente vazio, ou também como uma casca que fica vazia. Então o que interessa para Deus é a alma. E é por isso que ele nos dá o Espírito Santo. Ele quer salvar a nossa alma, nos dando o corpo dele. Esse nosso corpo ele não é apropriado para subir ao céu. Esse nosso corpo de hoje, esse corpo com pecado. Muitos não entendem que Jesus entregou seu Espírito na cruz ao Pai, descendo apenas com a sua alma às partes mais baixas da terra, onde ressuscitou primeiro em espírito, levando cativo o cativeiro, e somente depois de 3 dias ressuscitou o seu próprio corpo físico. Então, assim, aqui eu já faço uma diferenciação dessa ressurreição, onde a ressurreição da alma é receber o Espírito Santo e subir ao céu, e diferente daquela que Jesus executou 3 dias depois da cruz, que ele ressuscitou o próprio corpo e subiu ao céu. Não confundam o corpo de Jesus com o nosso corpo. Jesus não tinha pecado. O corpo dele era perfeito. O nosso não. O nosso já vem com defeito. Por isso que ele tem que ser transformado. E é isso que ele vai fazer com os mortos no final da grande tribulação. Aqui, na ressurreição da alma, ele apenas dá o Espírito Santo para a alma. Ele não dá o Espírito Santo para o corpo. A ressurreição da alma é quando esta recebe um corpo espiritual. Nesse caso, o Espírito Santo, que é o corpo que Jesus nos deu na cruz. Agora, a ressurreição do corpo físico. A ressurreição do corpo físico somente ocorrerá no final da grande tribulação, após os 1260 dias, quando a porta estreita se fecha, e quem morrer nos 3 dias e meio subsequentes terá o seu corpo natural ressuscitado por um espírito de vida vindo de Deus. Apocalipse 11:11. Aqui, vocês, como eu já expliquei anteriormente, para fazer a diferença, o corpo físico é transformado e agora sim ele pode receber o Espírito Santo, que é Jesus. Recebendo Jesus, o corpo vive eternamente. Então, os mortos desse pequeno período, que é 3 dias e meio, como falei ali, os mortos desse pequeno período lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro,
Por isso serão ressuscitados em seu próprio corpo. Terão seu corpo físico revestido com uma veste celestial. Então, o nosso corpo de pecado, ele é uma veste. Só que é uma veste carnal. Não é uma veste que Deus queira nos dar, mas nós estamos nela e Deus vai fazer um milagre no tempo certo. Então, no final da grande tribulação, os que estiverem vivos, e tiverem fé em Jesus, vão ser transformados para ter o mesmo corpo que tinha Jesus, um corpo que suporta a presença do Espírito Santo. Então, as almas voltarão aos seus corpos, porém agora revestidas de um espírito imortal, assim para nunca mais morrer. Então tem gente que nem vai experimentar a morte, ele vai, no próprio corpo vai ser transformado e, em sequência, no piscar de olhos, vai ser revestido pelo Espírito Santo. Não confundir os mortos com os que ainda estiverem vivos. Os vivos são transformados, ou seja, foram lavadas suas vestes no sangue do Cordeiro. Terão um corpo físico revestido com uma comprida veste branca, representada por Elias. Então, os que estiverem vivos são representados por Elias, mas os que morrerem, eles são representados por Jesus, porque só Jesus ressuscitou. Só Jesus ressuscitou, tá? Espero que tenha sido bem claro essa diferença. Continuando a ressurreição do corpo físico. Depois da ressurreição espiritual do quinto selo, já no final da segunda metade da última São Daniel, os que ainda estiverem vivos serão transformados, Elias. E os mortos ressuscitados, Jesus. É aquilo que eu expliquei um pouquinho antes. Elias é a salvação espiritual dos vivos. E Jesus é a salvação espiritual dos que morrerem, ou seja, daqueles que tiveram seu corpo carnal morto. Porém, aqui os mortos são ressuscitados em seu próprio corpo físico, porém transformado. Então, assim, em 3 dias, todo mundo que morrer vai ser ressuscitado no próprio corpo. Só que aquele corpo vai ser transformado e depois ressuscitado. É isso que Jesus representa, a ressurreição. Elias não. Elias é a salvação para os que estão vivos. Então aqui é um evento duplo. Vivos e mortos ressuscitados. No quinto selo, como eu já expliquei antes, é a porta estreita. É um corpo espiritual. Recebe o descanso, o Espírito Santo. E sobem ao céu. Depois de 1260 dias, eles param de receber o corpo espiritual, ficam nus, podemos dizer assim. Os vivos não, né, que estão no próprio corpo carnal, mas os que morrerem ficarão nus e depois de 3 dias eles receberão o Espírito Santo. Poucas pessoas percebem que Jesus entregou seu Espírito ao Pai na cruz e morreu, recobrando o Espírito no Hades, ressurreição em corpo espiritual. Somente depois disso é que ele ressuscitou o próprio corpo natural, para nunca mais morrer, e sendo o primeiro a fazer isso. Então a transfiguração, de certa forma, ela representa aquilo que aconteceu lá em Gênesis 5:24. A exceção é Jesus. Por quê? Enoque, ele recebeu um corpo espiritual e foi ao céu, foi salvo. E Noé, ele entrou na arca e foi para o mundo novo. Noé seria uma figura de Elias. E agora Deus faz algo inédito, que é ressuscitar os mortos. Tanto os que ficarem sem o seu corpo físico, como aqueles que morrerem recentemente, vão ser ressuscitados no seu próprio corpo. Então, acredito que ficou bem explicado que haverão duas ressurreições, uma em corpo espiritual e uma no próprio corpo físico. Agora, na segunda metade do Silma de Daniel, os mortos serão ressuscitados e transformados. Então, primeiro ele é ressuscitado e depois transformado, pois também estes lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, passar pela grande tribulação com fé em Jesus é lavar a veste. Então, o Senhor Jesus representa 2 tipos de ressurreição da alma. A primeira ressurreição da alma em corpo espiritual, igual ao quinto selo. E a segunda ressurreição da alma em seu próprio corpo natural, porém transformado e com espírito de imortalidade.
Então, todas as duas ressurreições são da alma, só que a mais específica da alma é em corpo espiritual, é a que mais ocorre. E a mais rara é a do próprio corpo natural, que só vai acontecer no final da grande tribulação. Espero ter sido claro. Então, Elias, ele representa a transformação dos vivos. Elias, ele não tem tipologia com os mortos, né? Só Jesus que vence a morte, né? Então, os vivos serão transformados. Elias representa um escape para quem ainda estiver vivo no final da grande tribulação. Por isso, Elias estava presente na transfiguração. Ele representa uma salvação espiritual para nunca mais morrer, que ocorrerá no final da segunda metade da última semana de Daniel. Aos que ainda estiverem vivos num corpo físico, esses terão seu próprio corpo transformado, igual a Elias, e serão arrebatados ao céu para reunir-se com o Senhor nos ares. Então, eu acho que eu fiquei bem repetitivo, mas deu para entender. Elias representa a salvação para os vivos no seu próprio corpo. Moisés representa o abandono dessa vida para receber a vida espiritual. E Jesus representa a ressurreição, tanto para receber um corpo espiritual, como para no próprio corpo físico receber a vida eterna. Não confundir a tipologia de Jesus, que representa os mortos que ressuscitarão, com Elias, que representa os vivos que serão revestidos na imortalidade. De imortalidade, né? Então, Jesus parece que tem uma dupla porção, né? Além de ressuscitar espiritualmente, ele também ressuscita o corpo físico, para nunca mais morrer. Eu falei de porta estreita, acho que ficou meio complicado de entender, mas eu vou tentar explicar. A porta estreita, como entendê-la? Jesus, na transfiguração, representa esta ressurreição, um tipo de salvação que não ocorreu antes do dilúvio, porém ocorrerá quando a porta da graça se fechar. Quem morrer quando a porta estreita estiver aberta, recebe vestes brancas, como escrito no quinto selo. Isso no meio da última semana de Daniel, até o seu final. Então, quem morre neste período descansa recebendo uma veste branca. É o que eu falei. Jesus representa uma ressurreição em corpo espiritual. Ela vai ocorrer durante 1260 dias, né? É a porta estreita. E quem morrer nesse tempo, crendo em Jesus, só passa da morte para a vida. Então, os 42 meses iniciais da grande tribulação, as almas ficam debaixo do altar, nuas, né? Uma espécie de vergonha. E no final, os 1260 dias finais da grande tribulação, quem morre vai direto ao céu, para o descanso. Depois da ressurreição espiritual do quinto selo, até o final da segunda metade da última semana de Daniel, durante 1260 dias, os que morrem descansam e suas obras o acompanham. Então, leia lá em Apocalipse 14, 12, o que acontece com eles. É uma espécie de consolo em meio à grande tribulação. Uma espécie de garantia. Então, para encerrar, falei das 3 salvações espirituais, que são as 3 portas, né? Mas ainda tem um recado importante. Manter-se vestido para a vinda. Então, já se fechou as 3 portas, mas Jesus está vindo. Apocalipse 18:04. Olha o recado que ele dá. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Essa tipologia de salvação não é espiritual. É o tipo de salvação que Ló, sobrinho de Abraão, recebeu ao ser resgatado de Sodoma e Gomorra. Representa escapar vivo na própria pele. E quem conseguir sobreviver assim não receberá ainda a vida verdadeira, ou seja, o Espírito Santo, a eterna, mas adentrará ao milênio, ao reinado de Cristo. Então, ainda existe uma salvação circunstancial que é sobreviver. Então, quando Jesus estiver vindo, o negócio é se esconder. Mas nesse caso, a vinda dele é a parte onde ele desce dos céus.
porque nas 3 primeiras portas a gente vai até ele. Só que aqui é ele que vem até nós, e ele vem com ira. É isso que nós temos que aprender a diferenciar, a ira da salvação. Apocalipse 16:15. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Então aqui ficou aparentemente evidente. Eu acho evidente, mas alguns não vão entender assim. Aqui é para guardar as suas vestes. Que vestes são essas? A própria carne, para que não ande nu. O que é estar nu? É estar só na alma. Quando Jesus voltar, quem estiver só na alma, provavelmente vai ser ressuscitado sim, mas vai ser ressuscitado para o julgamento, que é uma coisa diferente. O julgamento é uma outra lição. Assim eu encerro esse estudo. Desejo a todos paz